E agora, vamos continuar para não ficar cansativo. A falta de notícias deixou a mãe preocupada. Primeiro passo, achar o verbo. Deixou. Tem o U grudadinho no O. Como eu não vou falar eu deixou, então isso aqui é terceira pessoa do singular. Colocando ele deixou a mãe preocupada. Sumiu a falta de notícia. Então, de que eu estou falando? A falta de notícias é o sujeito. Deixar não está na lista do CFPACT. Não perdeu o significado de deixar. Então, ele é verbo significativo. Vou fazer a pergunta. Deixou o quê ou deixou quem? No caso, deixou quem? A mãe preocupada. Isso é objeto direto. Mas, preocupada é, sem nenhuma dúvida, adjetivo e está falando da mãe, que é o objeto direto. Então, ele pode ser predicativo do objeto. Qual é a melhor técnica? Não tem a vírgula para facilitar, então eu vou transformar a mãe em pronome oblíquo e ver se o adjetivo continua falando. A falta de notícias deixou-a preocupada, tá vendo? O adjetivo falou do pronome oblíquo, por isso ele é predicativo do objeto. Verbo significativo com predicativo do objeto tem que ser predicado verbo nominal. Frase 5. Consideram-no um gênio. O verbo é considera. Tem M. M caracteriza a terceira pessoa do plural. Mas, se eu falar eles consideram-no um gênio, elas consideram-no um gênio, eles e elas consideram-no um gênio, tudo serve. Então, eu não sei quem é o sujeito. Por isso, a classificação é indeterminado. Considerar não está na lista do CFPACT, nem perdeu o significado. Por isso, ele é verbo significativo. Vou fazer a pergunta. Eles ou elas consideram o que ou consideram quem? Consideram esse ele que representa uma pessoa, que seria o pronome oblíquo o, mas porque está atrás do verbo, esse o tem que virar no, por causa do M. M é som nasal, então o O tem que nasalizar. Consideram-no. Não posso falar consideram ele e nem falar consideram o. Eu tenho que falar consideram-no. Esse no é o objeto direto. Agora, como que ele é? Um gênio. Então, esse um gênio está fazendo o papel de um adjetivo para classificar esse no, que é uma pessoa. Então, um gênio é predicativo do objeto. E como o verbo é significativo e tem predicativo do objeto, o predicado vai ser verbo nominal. Mas notem o que a gente falou nos outros vídeos. Toda vez que tem uma característica falando de um pronome oblíquo, é sem nenhuma dúvida predicativo do objeto. Eu, só de olhar, eu já sei. E se eu tirar o no, eu vou falar eles o consideram um gênio, tá vendo? Com o, ou no, ou lo, tudo que fala do pronome oblíquo é considerado predicativo do objeto e caracteriza o predicado verbo nominal. Frase 6. Os pais consideram os filhos perfeitos. O verbo é considerar. O M, já disse, o sujeito é da terceira do plural. Eles consideram os filhos perfeitos. Sumiu quem? O verdadeiro sujeito, que são os pais. Considerar não está na lista do CFPACT. Não perdeu o significado. Então, eu vou fazer a pergunta. Os pais consideram o quê ou consideram quem? Quem? Consideram os filhos perfeitos. Isso é objeto direto. Mas, perfeitos está concordando com o substantivo filhos e está me dizendo, eu sou adjetivo. Estou falando do objeto direto. Não há vírgula. Então, eu preciso aplicar a técnica. Por quê? Pode ser predicativo do objeto ou pode ser adjunta de nominal. Qual a primeira tentativa? Transformar filhos no pronome oblíquo os. E vou colocar aqui antes do verbo. Os pais
os consideram perfeitos. O adjetivo continuou falando do pronome oblíquo. Então, eu não posso errar. Perfeitos é predicativo do objeto. Verbo significativo e predicativo do objeto gera o predicado verbo nominal. E a última frase, o juiz julgou o réu culpado. Julgou é verbo. Tem o U e tem o O. Não posso falar eu julgou, então isso aqui é terceira pessoa do singular. Sempre coloque o ele antes. Ele julgou o réu culpado. Ficou lindo, mas sumiu o juiz, que é o verdadeiro sujeito. Julgar está na lista do CFPAT? Não. Perdeu o significado de julgar? Não. Então o juiz julgou o quê ou julgou quem? O réu culpado. Isso é o objeto direto. Mas culpado concorda com o réu, está na mão direita, é adjetivo e por isso pode ser predicativo do objeto ou adjunta de nominal. Qual é a primeira tentativa? Transforme o réu em pronome oblíquo o. Põe antes do verbo. O juiz o julgou culpado. Ou o juiz julgou o culpado, julgou ele, que é o que muita gente falaria. Mas toda vez que eu tiver um adjetivo falando de um pronome oblíquo, ele é predicativo do objeto, sem nenhuma dúvida. E, como o verbo é significativo e tem predicativo do objeto, o predicado tem que ser verbo nominal. Observe uma coisa, gente. Em todas essas frases, se tivesse aparecido a vírgula aqui, você não tinha que fazer nada disso. A vírgula já diria, eu sou o predicativo do objeto. Então, o que você tem que fazer? Transforma o objeto direto em pronome oblíquo e veja se o adjetivo fala do pronome oblíquo. Sem nenhuma dúvida, predicativo do objeto. 2, passe a frase para a voz passiva analítica. Se o adjetivo se separa do substantivo, é prova de que é predicativo do objeto. Ou, se o adjetivo aparece falando do pronome oblíquo, você não tem que pensar. Ele já me disse, eu sou predicativo do objeto. Para vocês gravarem isso bem, o que tem que fazer? Façam um print da folha, escutem o áudio várias vezes até isso entrar na memória, ok? E eu estou aqui para sempre ajudar vocês, ok? Bye, bye.